Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a Pharmacom pelo convite. Eu fui convidado a falar sobre a pesquisa clínica, sobre a importância da soberania de dados, as leis de proteção, da pesquisa. Também, antes de falar sobre isso, para quem não me conhece, sou Antoine Daher, sou fundador e presidente da Casa Hunter, também presidente da FEBRA Raras, que é a Federação das Associações de Pacientes com Doenças Raras no Brasil, e fundador e presidente da Casa dos Raros. Muito importante a gente discutir a pesquisa clínica, especialmente na América Latina, para as doenças raras também, porque ela é uma via de acesso antecipado a todas as novas tecnologias, especialmente quando se trata de drogas órfãs. E falando principalmente da soberania de dados, isso também é um assunto super importante, que a gente já tem leis que regem esse assunto, para poder proteger a privacidade dos pacientes, dos participantes de pesquisa, quando houver uma pesquisa clínica no nosso país. Então nós temos, nos últimos anos foi aprovada a lei LGPD, a Lei de Proteção de Dados, para garantir que esses dados não serão vazados de uma forma errada. E quando a gente fala de proteção de dados, não apenas proteção de dados do paciente naquele momento, dos dados da doença dele, todos os critérios, mas também eu acho que ela vira um assunto também de segurança nacional, porque se esses dados também de todos os pacientes foram usados para fora daquele país de uma forma indevida, também podem acometer a segurança também do país, a segurança nacional, os investimentos e tudo isto. Então nós precisamos ter todos esses cuidados, porque como a gente quer usar isso de uma forma adequada, que protege o paciente, que protege a ciência, protegendo a pesquisa, mas não ser usado de uma forma errada, porque nós sabemos que esses dados são valiosos e infelizmente podem ser usados de uma forma indevida ou uma forma errada, que podem trazer prejuízos absurdos, seja para o país, seja para o paciente, seja para todos os envolvidos na área de pesquisa. Os desafios, na minha opinião, são muito grandes quando se fala de pesquisa na América Latina, porque ainda a América Latina ela participa de uma parcela pequena das pesquisas que tem no mundo. E para isso nós precisamos ter ambientes adequados. Eu acredito que a soberania dos dados ela apenas traz uma segurança jurídica, e segurança é importante para quem quer investir em pesquisa no nosso país, não como algumas pessoas veem que ela uma entrave na área de pesquisa. Ao contrário, eu acho que a gente precisa ter mais ferramentas de proteção de dados para que tudo seja mais transparente e que a gente consiga trazer mais pesquisas para a América Latina. Também eu gostaria de deixar claro para todos vocês que eu não sou advogado, apenas sou um lutador pela causa das doenças raras. A gente faz o advocacy aqui no Brasil baseado em evidências, a gente trabalha de uma forma super transparente, por isso eu sou a favor de cada vez mais trazer para a área de pesquisa mais transparência, para deixar os pacientes, vamos dizer assim, mais tranquilos em participar cada vez mais de pesquisas no nosso país e também na América Latina. Então, a transparência sobre aonde e como os dados são utilizados traz vamos dizer, essa tranquilidade para o paciente para poder participar nas pesquisas, e isso vai aumentar a quantidade de pesquisas também na nossa região, que é a América Latina. Então, há leis como que tem na Europa a GDPR e o LGPD, como no Brasil. Essas leis eles só vão qualificar as pesquisas de uma forma trazendo mais investimento nessa área para toda a América Latina. Por isso temos que cada vez mais tentar trabalhar a criar ferramentas e mecanismos de transparência
para a gente poder aumentar a quantidade de pesquisa. E aumentando essa quantidade de pesquisa, vocês podem ter certeza que vamos salvar mais gente, vamos trazer mais investimento para os países, e a própria indústria farmacêutica ela pode trabalhar num compliance muito melhor, né? Ela pode ter essa segurança de investir naquele país e trazer mais investimento na área de pesquisa. A evolução do papel da IA em ensaios clínicos e a interseção com os padrões de privacidade de dados na região. Como é que você enxerga isso? Olha, a inteligência artificial ela veio para ficar e para facilitar também o trabalho, especialmente na área de pesquisa e recrutamento dos pacientes. Ele entender a incidência das doenças, os locais que tem mais paciente, menos paciente, centro de pesquisa. Eu acho que é uma ferramenta fantástica que ela vai facilitar muito o trabalho das pesquisas. Agora, referente a ela infringir a privacidade, os dados dos pacientes, ter esse perigo, né, colocar a segurança do paciente em perigo, eu acredito que não, porque no final da conta a inteligência artificial ela só é alimentada por aquilo que é colocado, né, aquilo que é permitido a ela ter acesso. Aquilo que não é permitido a ela ter acesso, ela não vai ter acesso. Então, ao contrário, aquilo que ela tem acesso, ela vai facilitar o acesso à informação de uma forma muito rápida, ela vai facilitar a busca, vai facilitar o entendimento, vai facilitar talvez disseminação também, né, desse trabalho, né, para poder recrutar de uma forma muito mais rápida. Mas eu acho que vai depender das pessoas que estão trabalhando na pesquisa e aquilo que vão poder colocar para a inteligência artificial a ser usado de uma forma objetiva, né? Aliás, até aqui no Brasil a gente já está vendo, né, como algumas pessoas, algumas empresas estão trabalhando através da inteligência artificial, conseguem fazer cruzamento de dados para facilitar o diagnóstico, facilitar realmente essa separação, né, do joio para o trigo, separação daqueles pacientes, aquilo que encaixa dentro de uma certa doença, né? Então eles estão conseguindo coletar dentro desses bancos de dados nos hospitais, sem infringir, respeitando o LGPD, né? Sem infringir nenhuma vez a transparência e a privacidade do paciente, mas conseguir fazer um trabalho fantástico que poderia levar meses e anos conosco. A inteligência artificial está fazendo de uma forma muito rápida para a gente ser muito mais assertivo, né, na escolha, né, de dados, assertivo na escolha dos pacientes, e isso vai ser fantástico, eu acho que para aumentar cada vez mais a quantidade de pesquisa no nosso país e também na América Latina. Mais uma última coisa eu gostaria de falar. Olha, na América Latina o custo paciente é muito mais barato de custo paciente nos países como Estados Unidos e Europa. Por exemplo, eu dou exemplo aqui no Brasil, custo paciente Brasil para fazer fase 1, 2, 3, até com o pós-estudo que a gente tem para as doenças raras, que tem que arcar com participante de pesquisa 5 anos após o registro de preço, todo esse custo nós fizemos um trabalho, né, aqui no Brasil e constatamos que no máximo ele custa em torno de $400 mil cada paciente. Enquanto nos Estados Unidos o mesmo paciente ele custará em torno de $1 milhão e na Europa em torno de €1 milhão. Então se vê quanto a gente pode economizar, a indústria, o patrocinador pode economizar quanto ele decide trazer as pesquisas para a América Latina. Além disto, nós temos, por exemplo, no Brasil, que faz parte da Agência Nacional, né, Anvisa, ela faz parte do grupo ICH, né, do grupo das agências mais renomadas do mundo. Temos o Fast Track para as doenças raras. O México também entrou, acredito, ano passado também no ICH. Então já estamos tendo mais países que estão adotando, né, o Fast Track para ter a aprovação de pesquisa de uma forma rápida. Muitos países também na América Latina estão avançando na área de doenças raras, tipo Colômbia, Argentina, outros países, né? Então eu acho que o mercado é muito importante para atrair mais pesquisas. Além disso, tem um ponto
que eu acho que a gente pode aproveitar, né, das dificuldades que a gente passou durante anos. Nossos centros são centros que recrutam mais quantidade de pacientes do que centros nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Se tem uma doença de depósito ou qualquer tipo de doença, né, rara, para recrutar 20 pacientes, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes é usado em torno de 10 centros para recrutar 20 pacientes, enquanto no Brasil temos a capacidade de recrutar 20 pacientes num centro só ou no máximo em 2 centros. E isso traz uma qualidade muito importante, além de custo, né? Diminuição de custo, ele traz qualidade de dados muito mais interessante, né? De quanto você tem muitos centros. Para ter qualidade de dados é muito mais baixa de quanto você tem 1 ou 2 centros que junta todos esses pacientes. Então esse é o meu apelo a todos, a todas as indústrias, não deixam, né, de pelo menos entender como funciona a pesquisa nos países da América Latina, como funciona o recrutamento, né, esse potencial que nós temos, porque nosso trabalho é tentar aumentar, dobrar, triplar, quadriplar a quantidade de pesquisa que nós temos hoje. Então, muito obrigado a todos vocês, um bom evento.